E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o GP do Canadá. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do BPcast. E finalmente podemos dizer que a Ferrari não errou a estratégia. Talvez ainda esteja inspirada com a vitória nas 24 horas de Le Mans. Exatamente, eu sou o Rubens GP Neto e, como dito, vamos falar do GP do Canadá. Aquele em que a Ferrari acertou a estratégia, tivemos um pódio recheado de vitórias e de títulos. Bom, vamos falar agora, mas antes, vale lembrar, né? Sempre dos recadinhos aqui do Paddock. Primeiro, agradecer a todos os nossos apoiadores, aqueles que apoiam financeiramente o Boletim do Paddock através de financiamento coletivo e contínuo após, dos membros do canal do YouTube e também da Twitch. E para você que gosta do nosso trabalho, não deixe de conferir também a possibilidade de fazer alguma compra na nossa lojinha, conhecer os nossos produtos e também salvar o nosso link da Amazon, que com ele você consegue ajudar o projeto. Quando você for fazer qualquer compra na Amazon, independente do produto, utilizando o nosso link a gente recebe uma pequena comissão, mas nenhum valor vai ser acrescentado na sua compra. Bom, Débora, quando saiu a previsão do tempo para o final de semana do GP do Canadá, a gente comemorou, né? Porque possivelmente teríamos chuva ao longo do final de semana, com possibilidade até de chuva no domingo para a corrida. Porém, o que nós não prevíamos é que na sexta-feira, né, seria o caos o primeiro treino livre, porque não tivemos primeiro treino livre. Simplesmente o carro do Gasly apagou e também apagou a internet, rede de televisão, tudo ali em Montreal. Em Montreal não, né? No circuito de Montreal. Pois é, né, gente? Todo mundo com aquela coisa, né? Vamos assistir o primeiro treino livre do Canadá, já num horário acho que melhor pro pessoal acompanhar, que é mais no finalzinho do dia. Dá pra você matar aquele trabalho que você não quer fazer e assistir, né? Mas foi atrapalhado porque eles começaram a atividade e não tinha como verificar todas as câmeras do circuito. Então eles não estavam tendo acesso a todas as imagens de pista. E era uma situação muito preocupante, mas eles acharam que era a coisa que eles iam resolver, principalmente com a sessão rolando. Aí o Gasly teve problema no carro, deu a bandeira vermelha e aí ficou aquela coisa, né? Tipo, removeu o carro do Gasly muito rápido, mas a sessão não voltava. Demorou uns minutos aí para eles falarem o que estava acontecendo, mas eles tiveram uma hora antes da sessão começar um problema com a energia do autódromo, e com isso eles já estavam com aquela dificuldade de não sabiam se as TVs iam conseguir entrar ao vivo para poder mostrar o primeiro treino livre. Restabeleceram a energia, mas estavam com problema para poder gerenciar as câmeras do circuito. E aí tinha aquela coisa de tipo, nós temos o plano A e o plano B. O plano A não deu certo, foram pro B, conseguiram resolver, mas não resolveram no tempo que era esperado de 60 minutos. Então perdeu a sessão completamente. A única coisa que a gente tinha era algumas imagens dos pilotos ali. Eu acho que, assim, eu vi muita gente falando que foi uma tipo, muito vexatória pra Fórmula 1, né? E o que me pegou mais é porque, assim, esse ano eles comemoraram muito da questão de Mônaco, né? Que não era mais a emissora de Mônaco que estava transmitindo as imagens. Então eles estavam tipo, agora a gente tem mais controle do que estamos passando pro pessoal. Mas ainda assim tem algumas corridas que eles perderam imagens que eram importantes de disputas que estavam tendo na pista. E chegou agora no Canadá esse problema no primeiro treino livre. Tipo aquela coisa, ninguém testou as câmeras, né? Justo as câmeras de segurança. Você precisa para poder ter acesso, saber onde os carros estão, se tem algum incidente, tomar alguma decisão, até mesmo se tem um acidente grave, você precisa das imagens, né? Acho que, assim, não esperava isso da Fórmula 1 acontecendo, ainda mais no Canadá. Exato, mas, né, teve carro na pista e quem liderou, Valtteri Bottas. Bottas acho que deu uma volta só, vou aqui ver como é que tá a situação, vou mandar um tchau para uns velhos fiscais de pistas, amigos meus. Liderou a etapa, né, o TL1, porém o Gasly, como eu falei, teve problemas e depois já no TL2 nosso querido Ocon também teve problemas. Uma coisa que chamou a atenção, porque assim, a Alpine também foi uma das equipes que levou a atualização para essa corrida,
mas é um time que veio chamando atenção pro lado positivo nas últimas corridas que tivemos. Eles estavam tendo um desempenho melhor, conseguiram até superar a McLaren, mas a troco do que, né, essas atualizações estão vindo para o carro da Alpine? Se realmente isso beneficiou o time, ou se de alguma forma agora o equipamento também está cobrando por conta do avanço aerodinâmico que esse carro teve, mas as peças internas estão sofrendo. Então é algo que a gente pode observar. Mas a Alpine nos últimos anos é um time que tem vários problemas, né, Rubens? Aquela coisa que a gente sempre fala, né? Tipo, mudaram a cor, porque o carro agora é azul, não é mais a Renault amarela. Mas se você descascar o carro, a chaleira ainda tá lá. Famosa chaleira amarela, né? Assim, a Alpine teve problemas nos treinos livres, como a gente até comentou nos dois últimos episódios, Mônaco e da Espanha, em que eles tiveram bons resultados, mas era aquela coisa, né? Seria que custo, né? Eu acho que realmente a Alpine vai ser uma das equipes que deve pagar logo punições por troca de peças. Se eu não me engano, os dois pilotos, ou só o Gasly, já tá com os 4 componentes, porque esse ano também liberaram o uso de mais um componente do motor de algumas peças, né? Então, teoricamente, alguns times ficariam um pouco mais tranquilos pro restante do ano, mas ainda assim a gente deve ter algumas punições acontecendo, principalmente depois da volta das férias. Exato, e essa situação aí principalmente do Gasly é preocupante pro retorno das férias, porque é onde que realmente vai começar a chegar mais atualizações aerodinâmicas, vão cobrar caro aí o desempenho dos motores. Bom, como a gente falou, né, a Alpine trouxe atualizações, outras equipes também trouxeram atualizações, né, Débora? Que foi crucial desses treinos, por mais que tenham sido com chuva, eles utilizaram para, né, testar essas novas peças. E acho que sexta-feira eles tiveram ainda um boizinho, né, porque acreditava que era só o primeiro treino livre que ia ser realizado em pista seca, e o segundo treino livre também a gente teve pista seca. Eles tentaram compensar a falta do primeiro treino livre com 90 minutos do TL2, então eles tiveram bastante tempo ali para poder fazer os testes, e a chuva mesmo só apareceu no final. Mas acho que o mais crucial dessa sexta-feira foi principalmente testar as atualizações que eles tinham levado para o Canadá. Me chamou a atenção que 9 dos 10 times levaram a atualização, só a Ferrari não levou. E era uma das equipes que falou que depois do grande pacote que eles instalaram ali em Barcelona, né? E na Emília-Romagna não, desculpa, em Mônaco, eles tinham atualização programadas para mais 2 ou 3 corridas, o que me fazia pensar que seria, tipo, Canadá, Austrália e Hungria, e aí, tipo, usa esse pacote para poder testar as últimas coisas na Bélgica antes das férias, mas não, a Ferrari não levou nada para essa pista. E quem chamou mais atenção, novamente, é a grande Pantera Verde, né? Pantera cor-de-rosa também, que adora copiar alguém e fingir que não copiou nada, que é a Aston Martin, né, Rubens? Cada vez mais parecida com a Red Bull. Não, a Aston Martin é aquela coisa, né? Ela aproveita perto da fábrica da Red Bull, tá tirando cópia adoidada dos carros. Acho que o pessoal ali já deve estar pronto o assoalho novo, né? Copiado de Mônaco. Na impressora 3D tá trabalhando loucamente. Loucamente. Não, e aí tem toda essa guerra, né? Do pessoal, mas tirar foto e avanço, e como que prova que tá tendo desenvolvimento intelectual da equipe. Gente, os fotógrafos tá na pista, não é só tirando foto de carro bonitinho porque eles gostam de fazer esse job, não, eles estão explorando, né, tirando foto dos carros para poder coletar dado, para poder levar para as outras equipes. Aquelas curvas que tem aqueles salsichões em que o carro principalmente dá aqueles saltos, ali é uma oportunidade perfeita para você tirar umas fotos mais audaciosas assim dos carros para poder coletar informações, né? E hoje, além das fotos, você consegue inserir dentro das próprias câmeras meio que scanners, né? Eles meio que fazem uma leitura e já manda para a fábrica, eles no AutoCAD já faz a modelagem da peça. E o pessoal da Aston Martin vai lembrar que a Aston Martin, né, provavelmente deve utilizar alguma das parafernálias do 007, que rouba ali perfeitamente tudo que a Red Bull produz. E não só isso, né? Acho que a gente teve uma sequência aí de finais de semana com chuva. Para quem perde um pouquinho de tempo olhando os carros,
com a chuva você consegue ver muito do desenho aerodinâmico dos carros e do funcionamento, tipo, do ar, da passagem que eles têm pelos carros por conta da água. Então ali também é um momento muito bom para você tirar foto dos carros. Por mais que, tipo assim, na TV a gente não consiga ver muita coisa, os fotógrafos têm lentes ali muito boas, muito mais potentes para poder travar o desempenho dos carros e fazer imagens com bastante definição para as equipes. Então, eu acho que isso é bem legal. Assim, eu gosto de olhar em treinos com chuva o desempenho dos carros nesse sentido, mas também nessa parte de coleta é muito rica. Pessoal, só uma coisa que eu vou falar aqui antes da gente prosseguir para sábado. Lembre que ao término da corrida, eu vou buscar publicar no Instagram do BP uma caixinha de perguntas para vocês mandarem perguntas para a gente publicar no podcast, aqui no BBcast. Responder, né? Desculpa. E eu só que hoje, em decorrência do GP do Canadá ter terminado tarde, a gente foi almoçar, voltou para fazer as coisas, que daí eu tive o estralinho de publiquei e estou recebendo agora as perguntas, mas lembrando a todos que sempre que possível, terminou a corrida, dá alguns minutinhos, vai no Instagram do BP, vai ter a caixinha de perguntas, vocês mandam, ajuda a gente a construir aqui a pauta. Bom, a Débora estava falando de ver a questão da água, né? Quando o carro passa, levanta ali atrás, você consegue ver o fluxo da água pelo carro. Uma coisa que eu reparei no carro do Max Verstappen, quando ele parou, na hora que teve um dos, se eu não me engano, do Q1 ou Q2, não recordo agora, que ele era um dos primeiros carros a embicar, que o carro dele, como pintura fosca, né? A água você via por onde que a água estava passando pelo carro, né? Então aquilo ali para os fotógrafos é uma maravilha, né? Tirou os engenheiros, ainda mais se a gente teve o uso de Flowvis, né? Nos treinos livres. Alguns carros usaram. Você falou de Flowvis, eu até lembrei agora. Talvez era isso que você ia falar. Do Lance Stroll. Do Lance Stroll empacotado no saco de lixo. Da primeira vez o Lance Stroll se sentiu como a gente que vai na arquibancada de Interlagos, às vezes se cobre de saco de lixo para fugir da chuva. Eram os mecânicos enrolando ali o Lance Stroll no saco de lixo para poder jogar Flowvis, cair só no carro e não estragar o macacão, o capacete dele. Que, diga-se de passagem, o capacete do Lance Stroll nesse final de semana tava bonito pra caramba. Acertaram bastante, né, no capacete dele. Eu também achei legal, assim, a ação que ele tava fazendo, porque esse capacete dele vai ser leiloado depois do final do GP do Canadá. Tinham vários QR Code. Assim, tipo, QR Code num carro de Fórmula 1 não acho tão legal assim, que você não é que nem a Ferrari louca com aquele QR Code no halo do carro, esperando que quem ia mirar a porcaria do celular pra poder ver alguma coisa. Mas enfim, o capacete do Lance Stroll tava cheio de QR Codes pra poder mostrar os lugares que ele gostava no Canadá, que ele gostava de ir, tipo, convidando os fãs pra poder visitar esses lugares também. Mas ele usou esse capacete pra poder ser leiloado, pra poder arrecadar dinheiro pra Cruz Vermelha do Canadá, já que o país está sofrendo com as queimadas, né, por conta do verão que chegou lá e das temperaturas, né, que estão se elevando. E aí ele vai juntar esse dinheiro para poder ajudar o pessoal que tá ajudando o país, né, por conta de todos esses problemas. Achei uma atitude bem legal. É bem legal. Eu só queria saber se um desses QR Codes ele colocou o QR Code da localização do cu do padre, né? Seria interessante. Mas não fica no Canadá. Mas ele já poderia ter visitado. Ir no Canadá. Então, quando ele estiver no Brasil, nós temos que levar o Lance Stroll para comer no cu do padre. Aí ele faça o capacete do Brasil. Os lugares favoritos do Brasil. No Brasil, né? Carnes que ele gosta de comer. O Lando Norris seria só Allianz Parque, hospital. Bom, como a gente falou, também no sábado, pista molhada. Isso já era bem legal, porque a classificação com pista molhada a gente sabe que vai ter aquela maçaroca ali. O TL3, né, Débora, foi um pouco mais calmo realmente, porque as equipes buscou realmente só replicar o que tinha feito no TL2, não teve nada. Mas eu acho que foi uma sessão importante, no sentido em que todo mundo sabia que a classificação ia ser realizada em pista molhada, né? Então o TL3, como também tinha chuva e essa coisa de tipo, a pista tá evoluindo, mas vai chover daqui a pouco de novo, foi legal para os times terem uma ideia de como os carros estavam funcionando e também para poder compreender um pouco mais a pista. Então, por mais que assim, tipo, não foi tão movimentado no sentido de tipo, ter voltas rápidas como acontece nos outros, foi o momento deles lerem a pista para poder se preparar para a classificação e também tomar decisão
se ia, tipo, com um carro mais alto ou mais baixo, porque já tinha indícios de que a corrida no domingo ia ser feita de pista seca. Bom, e aí vamos para o nosso querido treino classificatório. E sim, eu vou chamar eternamente de treino classificatório, apesar do pessoal falar que não tem ninguém treinando, mas é sim, treino classificatório. Pierre Gasly sendo atrapalhado pelo Carlos Sainz, já eliminado no Q1, né? Aquela coisa, já ficou ali, povo, queimem o Carlos Sainz, botem ele numa estaca e não sei o que. Calma, mas o Carlos Sainz, esse final de semana, ele tava impossível. Cara, ele já tinha atrapalhado um monte de gente no terceiro treino livre. Assim, o espelho os espelhinhos retrovisor não estão ajudando ninguém a ver nada. É uma coisa que eu acho que foi até o nosso querido campeão das 24 horas de Le Mans, Antônio Giovinazzi, já chegou a comentar que já estava na hora da Fórmula 1 a utilizar, né, retrovisores eletrônicos, né, que é que nem de carros mega modernos, que é só aquela filetinha, tem a câmera, capta a imagem e dentro do carro ali teria 2 telinhas. Uma coisa pra você ver, né? Exatamente. Eu acho que seria uma boa. Não sei se... Não, como eu não ficaria sei se dentro do nesse cockpit sentido. apertado, né? Não sei. Isso acho que não cabe muito no carro de Fórmula 1. A não ser que seja aquela tela pra fora do volante da Williams, né? Porque aquilo ali é ultrapassadíssimo. Mas eles têm aquele volante todo A Williams esquisito. não atualiza o volante já faz uns 10 anos. Não. Tem o vídeo, só cortando aqui, do... É James Allison, do... Foi pra Williams... O James Wolves? É, que ele falando que a Williams tá 20 anos, né, sem atualizações. Dá pra perceber pelo volante, amigo. Volante, assim. Não, e acho que... Só comentando, né, desse negócio do volante, é que foi uma coisa que o Vettel, quando chegou na Aston Martin, ele falou, gente, vocês são doidos? Que porcaria de volante é essa que vocês usam? Que ele trouxe, tipo, uma atualização do volante... inspirado em coisas que ele tinha visto, tipo, tanto na Red Bull como na Ferrari, para poder fazer o da Aston Martin, a questão de mudar vários mapas no volante, é porque é uma peça do carro que ela é cara e não é uma coisa que, tipo, eles dão muita atualização, né? Tipo, não é assim, tipo, ano após ano tem um volante diferente. Não é dessa forma. E as equipes, elas têm que meio que ser estimuladas a trocar os volantes, o que não acontece muito, né? E o da Williams, ultrapassadíssimo. Mas assim, não sei, gente, acho que alguma coisa tem que ser feita com o retrovisor. Ou a Fórmula 1 vai precisar importar o pessoal da NASCAR e começar a ter spotter pra poder avisar. Tipo, fulano, você tá aqui no carro... mas Cicrano não tá vindo, sabe? Porque, gente, esse povo, Carlos Sainz tava endiabrado. Não sei como ele se livrou de uma punição no treino livre, mas na classificação não deu, né, meu querido? Exato. Bom, já no Q2, né, quem foi eliminado foi Charles Leclerc e Sérgio Pérez. Ó, que novidade. Que, olha, estamos reservando nossas opiniões, mas vamos falar agora. Eu dei minha opinião lá no grupo do BP, não Se posso você é dar apoiador aqui. do Boletim do Paddock, você viu a opinião da Débora, que ofenderia 95,7% dos fãs do Leclerc, mas não deixa de ser verdade, né? Leclerc é aquela coisa, nunca se impõe, nunca dá um feedback, nunca passa informações que dão, assim, aquela consistência pra Ferrari. Você acreditar? Vamos acreditar no menino. Quando ele faz, a Ferrari fala, olha... Não sei. Não, mas aqui na questão foi que a gente tava conversando. O cenário, na hora que ele pede para colocar pneus macios, ele já tava com a metade da volta pronta. A Ferrari fala, não, dá uma volta com esse intermediário, garanta uma volta rápida com ele, você a gente vê o que faz, troca. Né? Mas ele pegou, foi lá, insistiu, entrou nos boxes para colocar o pneus médios. Aí que tá, aí você vê... Macios, desculpa. Aí você vê o fã falando, mas a Ferrari não ouviu ele. Ouviu, porque ele entrou e fez o que ele queria. Caramba! Ele fez o que ele queria. Na verdade, não, minto. Ele deu a volta de intermediário, mas ele deu uma volta tão meia boca, tão ruim. Mas foi uma volta péssima, foi assim, ridícula. Sabe, o Albon, os outros pilotos que estavam com intermediário conseguiram volta bem. O Albon já tava de macio. Não, é o que eu ia comentar do Albon agora. Deram voltas tão melhores, que daí o Albon com o pneu macio deu uma volta melhor, que já comeu uma posição. Então, assim, ele ia disputar com 9 pilotos. Não tinha como ele conseguir. Eu acho que a situação, assim, do segundo treino livre, não, do Q2,
foi muito complicado. Porque, assim, o álbum, ele tinha a posição de arriscar alguma coisa diferente. Porque ele tava com uma Williams, era o único carro da Williams atualizado. O Sargent não recebeu as atualizações nesse fim de semana. Há seus motivos pra isso. Há os seus motivos pra isso. Então, acho que vou fazer um parênteses aqui nessa situação. Não deram a atualização pro Sargent porque a Williams bateu tanto carro nesse começo do ano que atrasou a produção de 2 kits de atualização para os carros. Então só o álbum recebeu, não tinha peça sobressalente. Então, tipo, se ele também batesse, estragasse o carro, não sabe-se lá quando que a Williams ia ter uma nova atualização. E eles esperam fornecer o mesmo pacote para o Sargent, talvez na próxima corrida, talvez na Hungria. Vai tudo depender de como que a fábrica da... vai ser difícil. De como que a fábrica da Williams está no Áustria é mais fácil fornecer por causa de não correr risco de acidente, né? Mas... pois é, né? Vamos ver se a atualização do Sargent chega até as férias. Mas, voltando pro álbum, eles estavam na posição de arriscar, a pista tinha dado uma secada, ele foi com o pneu macio, fez a volta, como o Rubens disse, a melhor volta do Q2. E na situação do Leclerc, tipo, é aquela coisa... Eles ficaram nesse embate, né? O Leclerc já tinha observado um trilho seco, queria colocar o pneu macio. A Ferrari falou, não, dê uma volta com o intermediário e depois a gente volta vê o que faz. Uma volta boa. Não foi o caso ali também. Depois ele volta pros boxes, coloca o pneu macio. Começou a chover, porque essa chuva também era meio que prevista. Então, assim, foi uma sequência de erros ali. Eu acho que, assim, tem uma parte de erro da Ferrari? Tem. Mas também tem uma parte de erro do Leclerc. Se ele tivesse ficado na pista com o pneu intermediário e a chuva vindo, a chance dele melhorar a volta dele ia ser maior, porque o pneu ia estar mais eficiente do que ele voltar para os boxes, colocar um pneu intermediário de novo depois do macio e tentar alguma coisa. E aí ele ficou naquela guerra de reclamar com a Ferrari de mas os meus pneus não estavam na temperatura certa. E aí depois da classificação ele falou, a gente, tipo, como equipe não tá se entendendo, essas coisas. Gente, tá, tipo, um caos, assim, na Ferrari. Acho que foi um milagre eles terem acertado a estratégia no domingo. Mas no sábado eles estavam tendo esse embate e, tipo, a Ferrari e o Leclerc não estão se entendendo ultimamente. Já começou o fim de semana com aquela coisa, tipo, meio porque o Leclerc tava falando que, meu carro estava com problema na Espanha, a Ferrari desmontou o carro e falou, não tem problema, Leclerc. Não, a gente não... Eu fico imaginando a cena, o carro do Leclerc no galpão, todo desmontado, os engenheiros tudo olhando com lupa e o pessoal, então, Leclerc, não tem nada de errado no carro, o carro tá ok, filho. Tipo, senta nesse divã, conversa aqui, ó. Tem um terapeuta, um psicólogo, um padre, um psiquiatra, um exorcista, uma mãe de santo, todas as funções. Pajé, tem tudo aqui. E ninguém achou nada. E ninguém achou nada. Então, aí ele falou, mas aí, tipo... Aí o Leclerc veio naquela coisa, tipo, mas a Ferrari não tá procurando direito. E a Ferrari, tipo, a gente procurou o máximo que deu, meu querido. E não tem nada aqui no seu carro. Aí teve aquela coisa de, tipo, pneu também, que levaram em consideração de, tipo, isso é um jogo de pneu que tava defeituoso. Mas não era o caso, porque naquela classificação da Espanha ele usou 2 jogos de pneu e os 2 jogos de pneu não funcionaram com o carro. Tipo, seria muito azar... do raio cair 2 vezes numa pessoa só, tipo, com a questão dos pneus. Mas enfim. E aí ele chega aqui pro Canadá nessa situação de não tá em conversas adequadas com a Ferrari. Teve essa questão de novo da classificação. O Carlos foi pro Q3, ele ficou no Q2. Sim, gente, as coisas estão meio complicadas. O atrito com ele na Ferrari tá complicado também. Assim, depois que a Ferrari observou sobre o carro, eles meio que também disseram que eles estavam insatisfeitos com o desempenho do Leclerc nesse começo do ano. Então fica até difícil para eles trabalharem, tentar identificar o que está acontecendo, porque eles não estão entendendo o Leclerc. Vamos ver o que acontece pro restante do ano, né? Que não parece nada bom. Poucas expectativas aí. Bom, e no Q3 nós tivemos ali a pole do Max Verstappen, né? Que foi, assim, perfeito. O Max Verstappen realmente não precisou ficar fazendo aquelas voltas alucinantes no Q1 e no Q2, porque realmente já no Q3 mostrou o serviço, fez a volta,
não teve muito ali o que se discutir. Eu queria fazer um comentário do Verstappen, porque assim, tipo, o final de semana todo, a Red Bull parecia que tava aquelas coisas, né? Tipo, não dá pra você olhar muito pro que o Pérez tá fazendo, porque o Pérez não tá lá essas coisas. Mas o Verstappen tava, tipo, meio murcho, assim, tipo, na sexta-feira. Que também, pra que ele vai acelerar o carro ao máximo? Tipo, numa pista que tava verde, toda caótica. Mesmo eles testando algumas coisas, tipo, a Red Bull não precisava ir muito além. Barcelona já provou o quanto que a Red Bull tá na frente. Eles não precisam ficar se matando em treino livre. No terceiro treino livre, ele também, tipo, fez uma parte da sessão meio apagada e depois que ele foi liderar. E ele usou o carro no momento que precisava usar, né? Então, tipo, a gente viu ele cometendo poucos erros na pista. Tinha algumas horas que ele chacoalhava o carro, mas era pouca coisa. Só que eu vi um pessoal falando, tipo, parece que esse final de semana vai ser realmente o ideal para uma Aston Martin, uma Ferrari fazer uma graça pra cima do Verstappen, porque parece que a pista e o carro não casaram. E, gente, é só questão de esperar, assim, 2 minutos. É chuva. É chuva, pra que ele vai arriscar, né? Não precisa disso. Bom, mas teve o acidente do Piastri, que o Piastri teve um final de semana muito bom, tava tendo até ali na classificação um final de semana muito bem. E nisso que até a gente tava comentando agora do Leclerc, Piastri, Lando Norris e Lewis Hamilton, cara, eram 3 pilotos que estavam quase ficando no Q2 e conseguiram ali nos últimos minutos dar um salto, coisa que o Leclerc não conseguiu. Então é por isso que realmente a situação do Leclerc fica muito preocupante. O Hülkenberg, né, também fez uma senhora numa classificação. O Hülkenberg, assim, parece que em classificação, né, ele, tipo, o Benner fica loucaço, fica mega raivoso e consegue fazer boas classificações. Os cenários que a Haas aproveita, né, de pista molhada, coisas adversas que funcionam, eles fizeram uma boa classificação. Exato, e a gente ainda teve no Q3 a boa performance da McLaren, que realmente, cara, a McLaren parece que em volta lançada tá muito boa. Já tivemos, né, lá o P3 do Lando Norris na Espanha, tivemos agora os 2 pilotos no top 10. Na Espanha também, né, eles estavam com os 2 carros no P3. Mas só que daí parece que a McLaren faz um pit stop, o carro cai de rendimento, qualquer composto que eles trocam, assim, parece que realmente dá aquela mexida. Depois a gente comenta um pouco da corrida, mas da McLaren na classificação foi isso, e o Albon que realmente, né, lá vou eu ter que falar bem do Albon, né, que brilhou mesmo na classificação. O Albon, cara, ele é um piloto que quando ele, parece que ele acorda bem, né, ele parece que toma um café da manhã, ele acorda bem e fala, não, hoje vai ser o meu dia, hoje eu vou brilhar. Esse final de semana ele tava bem interessante, assim, ele e o Bottas foram 2 pilotos interessantes de observar durante o fim de semana. O Bottas foi lamentável não ter conseguido fazer uma classificação melhor, tendo em vista que, tipo, o Leclerc, o Pérez abandonaram. O carro da Alfa tava aparecendo muitos problemas, tava problemático esse final de semana. Mas o Bottas, ele tava num desempenho muito bom, né? Tipo, ficando ali no top 10, fazendo umas voltinhas interessantes, aproveitando a pista que tava secando em alguns momentos. Mas o Albon, eu acho que foi o que mais chamou a atenção mesmo. E foi uma pena, no caso ali da classificação, né, do Piastri ter batido e da chuva ter chegado ao circuito, tipo, numa intensidade muito maior, porque o Albon não tinha saído imediatamente pra pista quando o Q3 começou, né? Então ele foi pego de surpresa e não conseguiu fazer uma volta, então também a Williams, tipo, nem resolveu mandar ele mais pra pista, porque o risco de bater o carro, acontecer alguma coisa, ia ser pior. Então, eles decidiram assumir que ele ia começar a corrida do 10º lugar, mas aí veio as punições e ele largou um pouco mais à frente. Bom, e não foi só chuva de água que teve, né? No Canadá tivemos também chuva de punições, Débora. 4 punições. Eu acho que realmente depois ali das críticas do Gunter, né, eles decidiram, não, agora a gente vai investigar tudo, até seu piloto a gente vai punir. Cara, eu jurava que não iam punir o Hulk, porque realmente, no meu entendimento, o que o Hulk fez, que foi, quando teve a bandeira vermelha do Piastri, você tem que voltar pros boxes. O Hulk voltou numa velocidade acima do que seria o correto. Mas o que pegaram ele, depois no documento, foi que eu achei uma sacanagem. Não, pra mim a punição é retaliação ao Gunter. Foi uma sacanagem, porque ele termina a volta, a bandeira vermelha desce. Que até o pessoal chamou a atenção na transmissão, né? Falando que, nossa, o Hulk acabou de completar a volta e a bandeira vermelha desceu. Eles queriam que imediatamente depois que completou a volta, ele já tivesse
descido a velocidade, tipo, ficasse no delta. Não tinha como ele fazer isso, ele ia descer aquela velocidade como? Ah, não, mas quem tava vindo atrás, que eu acho que era o Norris, conseguiu. Mas o Norris, tipo, ele tava ainda fechando a porra da volta. Não tinha nada a ver. Ele tava no meio da reta. Aí, depois eles, tipo, justificaram, mas no restante da volta, nos mini setores, ele foi ok. Tipo, ele tava na velocidade que era esperada. Foi naquele trecho, aí resolveram punir ele. Aí eles até ficaram com pena, né? Porque a punição por desrespeitar a bandeira vermelha é você perder 10 posições no grid de largada. Aí eles falaram, não, mas é muito duro, né? Porque no resto do caminho ele tava ok. Ah, vamos só dar três posições aí, vai perder só o segundo lugar. Ah, para, né? Não, até numa conversa com o Sérgio Milani no outro grupo lá, ele falou, cara, eu acho que vai ser só multa, porque não foi, assim, grande coisa, observando o que ele fez, assim, mas, enfim, né, é retaliação. Pra mim foi, o pessoal tá puto com o Gunter. Agora acho que eles vão punir tudo mesmo. Agora vamos punir, porque estão reclamando, então vamos punir. Então, vamos punir. Então, o Carlos Sainz foi por causa daquilo que a gente conversou, né, que o Carlos Sainz tava meio assim, chegando aqui, ó, antes dessa chicane do Mundo dos Campeões, vou mudar aqui, vou tweetar, vou fazer qualquer coisa. Teve ele e o Tsunoda naquele... Ele, o Stroll também, enfim. E todos tiveram perda de 3 posições para atrapalhar os outros competidores, né? Então... a gente falou do Sainz, mas só para deixar claro, o Stroll também foi punido e o Tsunoda. E a punição dos dois, tipo, foi assim, no final da noite de sábado, todo mundo cagou por essas 2 punições, né? Lembraram delas hoje de manhã. Bom, Débora, e domingo de sol, como diria Mamonas Assassinas, né? Foi começo de corrida, assim, bem movimentado. Cara, Canadá é um espetáculo. Eu adoro esse circuito. É uma das pistas que aquelas memórias afetivas de criança, de ter assistido corrida. Canadá é uma das casas que estão bem fixa, porque como era no horário da tarde, né? E, tipo, eu tinha a sensação sempre de assistir, já ter almoçado, sentado na frente da TV e, sabe, tá mais tranquilo, dormiu o que tinha que dormir, fez o que tinha que fazer e curtir a corrida. Corrida bem movimentada, né? E, sim, separado por lotes, né? Tipo, Verstappen fazendo serviço de varredura da pista lá, seguindo na frente sozinho. Depois vinha os velhos, né? O Alonso e o Hamilton ali numa disputa para quem ia pegar o primeiro Rivotril tranquilo, né? E depois vinha os outros pilotos, Piastri e Lando Norris conseguindo ali disputar posições, o Hülkenberg tentando se manter, Albon também ali, ó, no top 10 do tipo, não olhem para mim, não falem de mim, estou aqui tranquilo, Ocon, mas dali para trás também muitas disputas, Ferraris um pouco mais tranquilas ali tentando fazer a corridinha delas. E um detalhe, né, a gente teve jogadas de pneu na largada, né, cada um com uma gama diferente, só o Gasly que, vou ser diferentão, vou de macio. Assim, a estratégia normal de uma corrida no Canadá é fazer 2 paradas, porque é um circuito que não te cobra muito no pit lane, né? Você ainda mata a última chicane do circuito e é devolvido na curva 2, então tem uma certa vantagem passar por ali. O Lucas de Graça talvez gostaria muito dessa pista na Fórmula E, né? Nossa, é mesmo, né? Canadá. Cuida da Fórmula E, seria legal. Pra aquela estratégia que ele tentou fazer aquela vez, né? Sim. Né? Acho que ia ajudar ele. Mas é uma corrida bem interessante. A gente tem essas questões de você poder optar um pouco mais por performance dos carros do que ficar poupando muito equipamento. Então a gente teve grande parte do grid, começando com os pneus médios. Só 3 pilotos, incluindo o Sérgio Pérez, usaram um pneu duro. E o Gasly foi de macio. A escolha do Gasly, assim, péssima. Porque, tipo, ele não ajudou ele. Depois ele teve que parar muito cedo. Ruim. Eu acho que eles contavam que ia ter um safety car de início. E aí ele, todo mundo para, ele consegue ganhar umas posições na largada. Não, podia ter sido um gênio, mas deu ruim. Aquelas jogadas, né? Se acerta é um gênio, se erra é o Gasly. E acho que também escolher os pneus duros ali pra largada, tipo, foi bom no caso do Pérez.
porque ganhou-se as posições que tinha que ganhar e terminou ali no top 10. Mas no começo ele fez uma lambança, ele tava com o pneu muito frio, aquela briga dele com o Sainz, tipo, meio sem sentido, sabe? Que não... Ele tava tentando se segurar ali, tipo, um negócio horrível de ver. Horrível mesmo, pilotagem ruim. Não, o Pérez tá... Nossa, tá tava triste aquilo ali. velho. Parecia que ele tava, sei lá, tentando comer sopa de garfo, sabe? Foi horrível. Sopa de... Ai, me veio a cena dele comendo sopa com garfo. Ah, os macarrões ficavam falando tudo pelo garfo. Tá, vai, vamos pra corrida da Ferrari, que foi a única coisa boa. Então, a Ferrari na estratégia, né? Estratégia, olha só. né? Acho que deve ter trazido o pessoal das 24 horas. O Giovinazzi, né? O Antônio tava ali falando, Será que foi o Giovinazzi que falou, gente, não para não. Segue. Daqui a pouco tem algum Tonho que vai bater no muro. Que não sou eu. Que vai bater no muro. Segue na estratégia. Porque foi, né? Foi todo mundo parando, pra frente a Ferrari. Aí eu falei... mas essa foi aquela estratégia que, tipo, poderia ter dado muito ruim. Porque quando eu olhei aquilo, eu falei, gente, mas vocês são burros, hein? Desculpa, Ferrari, ter duvidado da sua capacidade hoje. Não, todo mundo duvidou. Todo mundo. É porque é uma equipe que não tem como dar certo as coisas, gente. Não, até o Sérgio Silveri falou no Twitter, eu falei, ai, Sérgio, que estranho, mas... É que ele falou, é uma tática, estratégia kamikaze. Ou vai ou racha. E foi. Mas outra coisa também... Foi o pneu do Russell no muro, né? Pobre coitado do Russell. Mas teve outra coisa ali também, tipo, cara, foi o que eu até comentei, né? Como que no final de semana em que choveu tanto, tudo bem, na sexta-feira eles treinaram, mas choveu tanto no fim de semana e a equipe consegue ficar sem 2 pneus duros pra corrida. A estratégia era largar de pneu médio e fazer 2 paradas de pneu duro. Como que consegue ficar sem pneu duro? Só que aí até faz sentido, né? Porque... Enfim, a Ferrari começou a largar... Sobre a estratégia da Ferrari de hoje, só te cortando, Débora, só pra não pular, tem a pergunta do Roberto Correia, fotógrafo, né? Amigo Olá, nosso. Betinho. Obrigado aí pela pergunta, que ele pergunta, né? A Ferrari insiste em fazer estratégias diferentes dos demais. Golpe de sorte hoje? Então, eu acho que hoje teve, tipo, aquela coisa de acertou, mas tinha tudo pra ter dado errado. Tinha muito pra... Porque, assim, a estratégia da Ferrari também só funcionou porque o Pérez estava ruim. Sim. Porque o Pérez largou de pneu duro. Porque se ele tivesse feito a estratégia semelhante da Ferrari de largar de pneu médio... A McLaren errou de eles stop. tinham... eu acho que deu muita sorte da Ferrari. A McLaren errou muito feio na hora de parar o Lando Norris, o Piastri também, porque parou e devolveu eles no meio do pelotão. Então, assim, cara, Beto, realmente foi um golpe de sorte misturado. Não, foi assim, foi um golpe de sorte porque as outras erraram, mas assim, tem aquela coisa, eles fizeram uma leitura de corrida muito boa, assim, do gap. Eles sabiam exatamente onde que eles iam devolver os pilotos dele, quem não ia parar. Eles sabiam que os 3 primeiros não iam parar. Então, assim, eles não iam ter essa disputa com esses 3 voltando, ganhando posição. E os 3 primeiros param, né? Tipo, eles, dentro da briga que eles estão tendo ali, tipo, Verstappen, Alonso, Hamilton, pra poder tentar manter as suas distâncias, ainda teve a parada deles. Mas eu acho que a Ferrari, ela deu sorte hoje. Porque ao mesmo tempo que, assim, talvez ter um pneu duro ia posicionar eles a fazer 2 paradas, o fato de ter ficado sem um pneu duro, tipo, fez eles rebolar, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer, porque de pneu macio não vai. Hoje a gente se lascou com os pneus macios. Então tiveram que alongar muito o primeiro stint de pneu médio para poder usar o pneu duro. Funcionou, mas podia ter dado muito errado. Eu acho que foi um golpe de sorte. Bom, Débora, eu só vou discordar de uma coisa que você colocou na pauta aqui, que eu acho que não foi. O Pérez não fez uma corrida de recuperação, ele fez uma corrida de um cara que tem o melhor carro do grid. Não, eu coloquei de recuperação pra gente lembrar, não porque ele tava recuperando algo. Não, é que é assim, ele tem obrigação de ser P2. E é descabido, ele tá no 6º lugar, ainda assim, nessa corrida não faz sentido. E são 3 provas, né? 3 ou 4 provas que ele tá... Do 3, que ele tá fazendo uma classificação terrível, assim, que ele
tinha potencial para poder estar em outro lugar. Então eu acho que... E também, assim, a corrida do Pérez foi uma merda no sentido que, tipo, nem as Ferrari ele conseguiu passar, porque dentro da estratégia que ele tava... Pilotos, né? Então, tipo, e dentro da estratégia que ele tava de fazer aquele stint de pneu médio, que era a inversão da estratégia da Ferrari... A equipe, tipo, nem conseguiu fazer uma outra parada pra ele poder, tipo, fazer aquela coisa de ir tirando segundos e talvez tentar chegar no carro do Sainz. O máximo que eles deram a oportunidade dele de conquistar mais um ponto foi colocar aqueles pneus macios no final da corrida pra ele fazer o ponto da volta mais rápido. Então a corrida do Pérez também, tipo, não... De novo, não posso fazer o comentário que eu queria dele e do Leclerc, mas fique aí sabendo que eu tinha um comentário. Exatamente. Bom... Sargent e o Russell abandonam a corrida, né? Mas só que o abandono do Russell é um pouco mais tardio. Sargent simplesmente apareceu uma tela azul no volante. O pessoal da Williams falou: encosta, recolhe o carro. E é bom que foi com o carro dele, né? Não foi com o álbum. Mas assim, é bom que pelo menos o Williams coletou dados com o álbum, né? Pra poder saber mais aí. E o Sargent, eu acho que realmente ele jogou o carro ali e falou: quer saber? Tô aqui perto dos Estados Unidos mesmo, do Canadá. Já vou aproveitar e dominar aqui um território. E o Russell, coitado, bateu ali. O Russell é aguerrido, né, também. Cara, é engraçado que o Alonso deu o mesmo toque que ele, mas só que o do Russell, o Russell realmente foi com vontade, porque o Alonso só dá aquela triscada, que sai aquele faiscão, né? E o Russell não, o Russell foi aquela pancada seca, né? E o pneu também danificou, né? Ele foi arrastando pros boxes. Achei muito aguerrido ele querer voltar. Eles fizeram aquela troca e devolveram o carro dele pra pista. Depois ele volta pro top 10. Tava em P8. Tava toda aquela briga do pessoal ali no meio, tipo, de um tentando ultrapassar o outro e ninguém ia pra lugar nenhum. Que ele tinha chance de pontuar e uma pena. Só uma coisa, a gente sempre brinca, fala algumas coisas do Sérgio Maurício, mas um dos melhores apelidos que ele colocou em alguma coisa na Fórmula 1 foi de caveirão, o carro do Russell. Porque naquela parte de floresta ali, não é floresta, né? Do parque, que tem as árvores, o carro do Russell ficava muito escuro. E realmente parecia o caveirão ali da polícia do Rio de Janeiro, né? Então só um adendo aí que o Sérgio Maurício mandou muito bem. Pena que o Russell abandonou. Eu fiquei na bad, porque eu até tava falando pra ele, acho que eu vou voltar no piloto do dia pro Russell, porque, o cara voltou na PQP, porque assim, na hora que o safety car saiu, cara, ele tava no hairpin, não, ele não tava nem chegando no hairpin, mais ou menos, ele tava muito distante na hora que o safety car saiu, ele foi ganhando posição, fazendo ultrapassagens, cozinhando ali o pessoal galo. Também tava trocando os pneus e tava naquela briga, né, interminável ali do final do pelotão, então, tipo, tem aquela hora que o Sargent abandona e fica atrás, tipo, tá atrás dele, mas o Russell tava fazendo uma corrida bem legal, assim, de realmente se recuperar, né? Ele quase pontuou. Não sei se ele ia ter carro pra poder se manter na pontuação até o final, mas que o desempenho dele, mesmo depois da pancada, tava bom, tava. Exato. Bom, e aí a gente chega no Hulk, né, que, coitado, acabou não ficando no top 10. A Haas é um carro, cara, muito rápido, mas engraçado. O rápido dele parece que é só em algumas disputas em determinado momento. É um carro que oscila muito durante a corrida, né? Eles realmente têm algumas janelas de desempenho, acho que de pneu e temperatura, que eles vão muito bem. De repente, do nada, tem um apagão. Então é uma pena mesmo. Acho que seria muito legal ter essa Haas rápida para poder ter disputa na pista. É um carro que também tem a dificuldade de pontuar, né? Porque não consegue fazer uma corrida muito linear para poder ficar entre os 10. Então o Hulk também não salvou ponto. O Magnussen também teve aquela disputa com o De Vries. Que, meu Deus do céu! De Vries, segura que a gente vai ter uma pergunta para responder sobre isso. Então, a gente poderia falar sobre isso, porque eu também gostaria de aproveitar um ponto. Porque tá todo mundo falando dos pilotos da Haas, né? Também, tipo, quanto tempo que esse povo vai aguentar? Vai ter renovação deles também pro próximo ano? Vai ficar essa dupla, Hülkenberg e Magnussen? Porque o Magnussen simplesmente, assim, tipo, veio o Hulk e apagou ele. Deu um apagão no Magnussen. Bom, mas vamos primeiro de McLaren, que daí a gente já passa para essa questão. Tem a pergunta do nosso querido Rafael Fernandes, que, diga-se de passagem, Rafão, sua filha é linda, ficou maravilhosa com o macacão
Da da Mercedes. Ficou Nova sensacional. pilotinha Liz. E parabéns. E obrigado pela pergunta. E quem pergunta, né? McLaren precisa do que para pontuar melhor? Olha, precisa de 2 bons carros. Precisa de um carro melhor para os pilotos. Porque a gente até comentou ali na parte da classificação. Classifica muito bem. Classifica excepcionalmente bem. Sabe? Piastri, sim, cara na chuva. Correndo muito bem. Aquele incidente ali dele foi, infelizmente, algo de... Ele nunca tinha corrido, salvo engano, no Canadá. No Canadá não, porque a Fórmula 2 não vai pra lá. Então, primeira vez numa pista. É uma pista dificílima. Por isso que eu falo que eu gosto muito dela. Então, eu vou falar minha opinião. Até como McLaren, eu acho que realmente é a McLaren melhorar nos upgrades. Minutos antes aqui de a gente fechar a pauta e começar a gravação, eu vi um tweet da escuderia Milani, do Sérgio Milani, em que ele retweeta um post da McLaren e comenta sobre isso, que a McLaren vai trazer uma atualização pesada para os 2 carros para a Áustria. Então, assim, a Áustria é uma pista muito boa para você atualizar, porque é difícil você ter acidentes que o carro tem uma perda grande, salvo o Lewis Hamilton um tempo atrás que bateu feio. Mas, de resto, cara, eu tô otimista para essas atualizações. Acho que a McLaren, realmente, aquelas demissões ali que o Zac Brown fez, deu uma mexida na equipe. Vamos ver. E essa é a minha opinião. Acho que realmente é só entregar um carro que atenda a velocidade dos pilotos, que os 2 pilotos estão correndo muito bem, próximos, que é uma coisa que a gente precisava na McLaren, ter os 2 pilotos próximos para desenvolver o carro, que antes a gente tinha que salvar um piloto e não desenvolver para o outro porque estava salvando o outro. Então, eu acho que a situação da McLaren é um pouco delicada, assim, no sentido que ainda é difícil de entender o que está acontecendo no carro. Eles fizeram aí 2 boas classificações, foi importante fazer isso em Barcelona, porque é uma das pistas que mais mostra a questão do carro, mas eles não têm ritmo de corrida. Também tem a questão dos pneus, que a própria McLaren, assim, como a Ferrari, parece que não entende o desempenho dos pneus no carro, então eles têm janelas boas e janelas muito ruins. Mas eu acho que eu concordo com o Rubens, assim, as atualizações que já veio pro carro deu uma mexida um pouco, assim, no desempenho, mostrando um pouco mais da McLaren e dos pilotos. Então eu acho que talvez no próximo pacote, conseguindo desbloquear mais coisas do carro, eles vão render. Mas eu achei interessante, o desempenho dos 2, a corrida deles estava bem legal, pena que não conseguiram salvar nenhum ponto. O Piastri é um piloto que me chama muita atenção, por mais que, algumas pessoas ainda, critiquem ele, mas talvez porque não acompanharam muito do desempenho dele na base. Eu acho que ele foi aquele foguetinho que subiu muito rápido, que eles tinham um planejamento de, ele ter um pouco mais de tempo na base. Mas ele é um piloto muito bom. Quando ele pega a manha, as coisas começam a funcionar. E a classificação dele ali, por mais que ele tenha batido no Q3, ele tava andando muito bem. Eu fiquei boba, mandei uma mensagem pra Denise na sexta-feira, que quando a chuva começou a cair, ele tava de pneu slick. Aí, você vê a pista toda molhada e ele segurando o carro da McLaren, nem tremeu, com o pneu de slick na chuva. Eu achei muito legal aquela imagem dele no final do segundo treino livre. Acho que é um piloto que tem muito potencial. O Norris, eu acho ele muito rápido. Acho que ele tá se desenvolvendo. Tenho, elogios pro que o Norris vem fazendo. Só precisam de um carro bom pra gente poder ter um desempenho melhor da McLaren. Bom, Débora, você queria falar? Vamos falar, né? Os pilotos da Haas. Cara, eu vou ser sincero, eu há muito tempo já tô falando que a Haas... Eu sempre vi equipes mais abaixo do grid com equipes celeiras de bons pilotos. E a Haas é uma que, cara, por mais que o Mick Schumacher tenha sido um piloto problemático, de bater muito, ter tido gerado prejuízo, eu acho que a substituição dele, eles deveriam ter seguido o mesmo caminho. Um piloto jovem, um piloto... Tudo bem, o Hülkenberg tá entregando pra caramba, mas eu duvido que ali na base eles não teriam tido chance de trazer um piloto jovem, ou até mesmo buscado algum outro piloto que estava ali orbitando uma das outras equipes para poder suprir essa vaga. Então, a Haas, ela é uma equipe que a gente não consegue entender, né? Porque ela, ao mesmo tempo que metralha, os pilotos ficam com os mesmos competidores, trouxe o Magnussen de novo,
Pegou o Hülkenberg, aí que já era um piloto que tava um tempo fora do grid, assim, tipo, só servindo de tapa-buraco. E tá aí, e eu acho que é um time que, cara, não dá pra entender o que eles querem. Tipo, eles querem um piloto com experiência, mas é um time que poderia se valer de, sei lá, ter algum outro jovem piloto pra poder fazer, tipo, o processo de treinar e ter alguém que fosse mais duradouro, já que eles gostam de, tipo, contratos, assim, tipo, por mais que eles renovem praticamente anual, né, eles poderiam ter alguém com mais tempo de caso se dessem a oportunidade de treinar alguém, não fazem isso. Mas vamos ver aí que eles vão decidir, né, pro próximo ano. O Magnussen também tá na corda bamba, assim, no sentido que, tipo, tá muito complicado o desempenho dele. Tem umas coisas que ele faz que tem uma diferença muito grande do que o Hulk tá apresentando. Mas aí também é uma equipe que parece que pisa e daqui a pouco vai ficar com o Magnussen, sei lá, mais 15 anos. Exato. O Magnussen vai passar a vaga dele pra Laurinha. Pelo menos pra filha, né? Pelo menos pra filha. Bom, eu queria que o Magnussen fosse fazer par com o pai dele em Le Mans, seria muito legal. Vai com Deus. Os Magnussen, né? Lembrando que o Ian Magnussen também bateu nas 24 horas de Le Mans. Tá muito bom. Bom, e tem o De Vries, que daí a gente tem, né, a pergunta do nosso querido Casola, Eduardo Casola Filho, né, nosso colunista aqui do Boletim de Paddock, que cobre as categorias americanas, né, sempre com posts aí da Indy, da NASCAR. Bom, se o De Vries termina a temporada pela AlphaTauri. Nossa, o De Vries, meu Deus. Cara, pior que eu vou ser sincero, a corrida do De Vries não tava tão ruim. Ali eu achei muita crueldade até do Magnussen. Eu acho que o Magnussen, por ser um piloto mais experiente, tinha que ter sabido lidar mais com aquela situação do que o De Vries. Mas eu acho que a minha questão é que não é uma corrida, né? O De Vries, ele tá sendo o desastre que ele foi depois que ele conquistou o título da Fórmula E. Tipo, é esse piloto aí que tá tendo vários erros. E aí, tipo, eu acho que as pessoas ficam até um pouco com dó, às vezes, de falar dele. Ao mesmo tempo que, cara, ele é um piloto experiente, sabe? Tipo, a gente esperava mais do De Vries do que ele tá entregando. Tô tomando uma surra do Tsunoda, né? Que era um piloto que a gente não esperava tá fazendo o que tá fazendo essa temporada. E o Tsunoda eu esperava um pouco mais, assim, dele, por causa do tempo que ele tá. Mas do De Vries eu esperava mais, tipo, pelo menos, sei lá, fazer uma corrida decente em alguns momentos. E nem isso ele não juntou duas situações nessa corrida. Essa pista realmente, a AlphaTauri não foi bom. Horrível, desempenho patético, sabe? E o De Vries realmente ficou meio que, sabe, sendo inchado nos lances ali, sabe? Não conseguia realmente render aquela... Na hora que ele e o Magnussen saíram de pista, ali eu achei muita maldade o Magnussen realmente ter acelerado para fechar o De Vries, pro De Vries não sair de ré e poder voltar para a pista rápido. Uma situação engraçadíssima. Foi ridículo, né? Não, engraçadíssimo. Não, foi mas engraçadíssimo. Respondendo a pergunta que o Casal, eu falei, Casal, eu acho que sim, que o De Vries ainda deve finalizar a temporada. Eu acho que realmente as definições dos três cockpits, né, que vão ficar vagos aí da Red Bull e da AlphaTauri vão ser definidos no final do ano. Pérez, até na própria Indy, na classificação da Indy, o Thiago Alves ali comentou na ESPN que existem rumores do que o Pérez já tá meio que assim, ó, se eu não renovar na Fórmula 1, eu tô indo pra Indy. Sabe, se não renovar pra Red Bull. Porque realmente, se não renovar pra Red Bull, ele vai ter o quê? Vai regredir pra qual equipe? Haas, né? Compra a Haas. Pega a grana mexicana dele e compra a Haas. Mas eu queria ele na Indy? Queria. Acho que seria legal? Será? Imagina ele enfrentando ali... Christian e o Power. Ele, o Power e o Grosjean seria a pancadaria da hora. Amigos. Mas... E aí tem isso, né? Pô... O De Vries sairia, viria o quê? O Asa. Se o Asa conseguir voltar... Tem o Lawson ainda, né? Não, tem o Lawson ainda. Lawson não sei, cara. Lawson acho Mas ainda tem ele. É aquela coisa do cavalo selado, né? Já passou a chance do Lawson, na minha opinião. Eu acho que ainda tem. Então, aí, ó. Então, tem o Lawson, mas vamos ver, né? Então, Casola, eu vou ser sincero. Eu acredito que sim. Eu acho que a Débora também vai pela mesma linha. Eu acho que assim, não é o momento da Fórmula 1... É que é complicado. Das equipes trocarem os pilotos. Mas o De Vries tá fazendo um papelão, né? Então, assim, o carro é ruim, também é ruim.
Mas ele tá num papelão muito complicado. Só que também eu acho que, assim, trocar ele agora no meio da temporada, sei lá, tipo, vai ter as férias, ele vai até a Bélgica. E trocar ele por outro pro restante da temporada, não vai fazer muita diferença na AlphaTauri, que ela tá disputando o quê? Tá disputando nada com ninguém. Tipo, ela tá só existindo. Então acho que talvez ele termine a temporada, mas eu acho que se terminar vai ser daquele jeito sofrido, tipo... Talvez assim, meu filho, ano que vem você não volta. O De Vries, eu acho que assim, se ele sair da AlphaTauri, ele seria o piloto que iria pra Haas, no lugar de um Hülkenberg. Porque pra poder bater, aí a gente pega o De Vries. Porque, cara, tá complicado. Mas assim, eu acho que realmente ele termina a temporada. Obrigadão, Casola, pela pergunta. Porque casou Só até... que é uma situação bem complicada, né? Porque é difícil até de você dizer, tipo, será que ele vai ficar? Porque eu tenho minhas dúvidas se, tipo, na Bélgica eles não vão falar assim, deu. Apesar que o De Vries é um piloto que eu acho que, assim, se sai, já vai pra WEC. Fórmula E, dificilmente ele vai voltar. E porque ele saiu pelas portas dos fundos. Né? Ele saiu de lá muito, muito querido, né? E tá adquirindo o mesmo carinho que ele tinha na Fórmula E dos pilotos de Fórmula 1. Eu fico até pensando se o senhor Kimi Raikkonen ainda estivesse no grid, o quanto que ele já não teria falado de De Vries. Né? Porque se ele tinha o que dizer sobre cabeça de ovo, como que ele não... Quais palavras ele daria para menino De Vries? Bom, e defendendo a tese, né, dos defensores da reforma da Previdência e até mesmo, né, do próprio Fernando Henrique ali, que nos anos de 1990, quando ele cunhou uma das frases de que quem quer se aposentar porque não quer trabalhar, bom... Fernando Alonso e Lewis Hamilton mostrou que ali eles querem trabalhar e querem dar trabalho, né? Porque o disputinha... Cara, eu adoro quando a disputa na pista não precisa ter questão de roda com roda, busca de ultrapassagem. É a questão do cara fazer uma volta rápida, outro devolver, um soltar um rádio para a equipe, aí você vê que o outro piloto respondeu porque provavelmente a equipe passou o rádio e no final o Fernando Alonso fala... Obrigado, equipe, por não ter falado do meu defeito, que eu não falei do defeito do carro para vocês, justamente para não ter reação. E aí você sabe, cara, Fernando Alonso estava com dificuldades no carro, não falou no rádio, a equipe compreendeu para justamente não dar chances da Ferrari, Mercedes. O Ferrari também, né? Diga-se de passagem. Que a gente vai comentar daqui a pouco sobre elas, uma pergunta que chegou agorinha, quentinha, do Twitter pra gente. Mas, cara, é sensacional. Olha... O pessoal pode falar, tá chato Fórmula 1, porque Max Verstappen tá ganhando. Cara, na época do Schumacher, o próprio Bernie Eccleston falou que a disputa pelo segundo lugar sempre era mais emocionante. E era, cara. Veio Rubinho Barrichello, David Coulthard, Montoya, Ralf Schumacher, disputando posições. Era muito gostoso. Esquecia do Schumacher. Na época do Vettel foi a mesma coisa. Na época do Hamilton foi a mesma coisa. E que disputa entre os dois velhinhos, cara. Que sensacional que foi ver eles ali, ó. Brigando por milésimos por segundos na pista. Eu acho que assim, a gente teve aquela disputa da liderança, do segundo lugar. A liderança, né? Porque é a Fórmula Verstappen. Da liderança do segundo lugar, na questão de que tipo, teve a largada e o Hamilton passou o Alonso. E depois, tipo, teve aquela coisa do Alonso tentar recuperar a posição. Então a briga entre eles estava bem interessante. Teve aquele duelo dos dois no pit lane, no safety car, que também o Alonso ficou, mas se eu não tivesse feito isso, a gente ia bater. E aí até o Toto Wolff nos box fazendo o gesto do Alonso no carro, muito bom. E o Alonso sabe, né? Você joga pros comissários. Se eles abraçar, abraçou. E esse final de semana que eles estão querendo punir conseguiu tudo, com o Gasly na corrida passada e falou, vai que eu consigo nessa. E já que os comissários estavam dispostos a punir todo mundo no sábado, vai que no domingo eles também estavam desta forma, né? Então vale a pena... Ver de novo. Fazer uma gracinha dessa. Quase. Só que acho que, tipo, a disputa dos dois foi bem legal. O Hamilton não conseguiu ficar com o segundo lugar. Foi o Alonso mesmo que ficou. Mas a briga entre eles acho que é o que tá chamando a atenção, assim. E é aquela coisa, né? Também é o duelo Aston Martin Mercedes. Porque, em teoria, também era pro Russell estar nessa briga se ele não tivesse obliterado o carro dele. Mas... ainda assim, a Aston Martin é aquele carro que, tipo, é um homem só, né? Porque o Alonso tá de novo... mais uma corrida que ele foi pro pódio. Nossa. E o Stroll, tipo, tava brigando com o Bottas pra poder pontuar. O Stroll achou ritmo
no quarto final da corrida. Só no final. No quarto final da corrida, o Stroll começou a pegar ritmo do próximo ao das Ferrari. Foi impressionante, é uma lástima, assim. Tem uma disparidade muito grande entre os companheiros de equipe, e o Alonso tá lutando sozinho. Então... Cara, é isso que eu falo. Eu não desejo mal a ninguém, mas eu queria só um GP pra testar o Drogovic no lugar do Stroll. Sabe? Porque ia ser aquela coisa, ou ia consagrar o Drogovic ou ia queimar a carreira dele. Mas assim, também não tinha muito o que queimar, né? E o parâmetro de comparação dele seria Lance Stroll. Mas eu queria muito um Drogovic, Fernando Alonso. Né? Mas e outra coisa também que eu passei o final de semana reparando, assim, eu tava até falando pro Rubens, é a forma como o Stroll ainda tá guiando o carro, que é um jeito muito estranho. Tipo, seco, né? A mão dele no volante, tipo, ele parece que não firma realmente a mão do volante em algumas curvas. Parece que ele ainda, tipo, empurra só com um dedo, tipo, como se ele só tivesse força no dedão, tipo, o resto da mão não se comporta muito bem com o volante. Sei lá, o jeito que ele também tá guiando o carro é muito esquisito, assim, tipo, não é algo normal, sei lá, tipo, pra um piloto que depois de um acidente talvez estivesse 100% recuperado. Então parece que ele não se recuperou ainda. Mas ainda assim, acho que ele não estaria andando perto de Alonso se estivesse 100%. Porque a disparidade dos dois em questão de carreira e desempenho de pista é muito grande. Mas esperava um desempenho um pouco melhor do Stroll, assim, tipo, em várias corridas esse ano, que não foi o que aconteceu. Mas, gente, sensacional ver o Alonso e o Hamilton brigando. Já era legal quando eles se encontravam e o Alonso tava naquele carro da Alpine bosta, que às vezes rolava uma corrida ou outra que eles conseguiam, tipo, se topar ali. Mas... Cara, adoro a briga dos velhinhos. Eu não lembro que corrida que foi dele com a McLaren. Eu não me recordo, acho que não sei se foi Bahrein ou se foi Abu Dhabi, alguma coisa assim, que o Alonso dificultou pro Hamilton, mas dificultou, que assim, cara, foi uma das coisas mais bonitas que se teve na Fórmula 1, assim, cara, eu fecho o olho, eu lembro, eu acho que foi Bahrein mesmo, ali naquela, o Silverstone, agora não me recordo, cara, mas assim, foi uma coisa muito louca. E é muito legal quando o Alonso ele quer ser casca grossa, ele é e numa fineza assim, educação na pista, né? Vamos acentuar bem. Bom, e como eu falei, né, chegou uma pergunta aqui quentíssima pra gente. Antes de fechar o podcast, eu vou ver se não tem mais nenhuma pergunta. Que foi, primeiro de tudo, obrigado, até se tornou seguidora do BP, veio do retweet do Scuderia Milani, que retweetou nosso pedido de pessoal para mudar perguntas, e eu adorei a sua arroba, obrigado por se tornar seguidor, que é respeite a Aretha, e aí a foto é da Aretha Franklin, porque assim, eu sou um fã de carteirinha da Aretha Franklin, eu sou muito fã mesmo, do tipo cara que tem CDs, tem álbuns dela, escuta no Spotify sempre, e para mim é uma das maiores cantoras que já existiu no mundo, então muito obrigado. Bom, a pergunta vem primeiro um enunciado, pergunta típica de Enem, né? Uhum. Vamos lá. Acompanhando mais detalhadamente a volta de Alonso, Hamilton, Leclerc e Sainz, lembrando que essa foi a sequência até mesmo do segundo, terceiro, quarto e quinto, após a última troca de pneus estavam bem parelhas. Estranhei a Ferrari manter o ritmo que vinha perdendo em outras provas. Vocês veem este equilíbrio para as próximas corridas? Obrigada pela pergunta, mas eu acho que sim, eu acho que essa é a disputa que a gente vai ter nas próximas corridas, porque o ritmo de atualização da Mercedes, da Aston Martin, da Ferrari tá bem semelhante. A Ferrari fez uma mudança boa no carro. A Ferrari sim. Acertou nas atualizações, né? Acertou nas atualizações, mas ela ainda é uma equipe muito complicada de gente entender a disputa dela, porque a briga é realmente com esse pessoal. Mas o problema é a questão estratégica, é a forma como eles acabam gerindo a corrida. Então eu acho que, assim, naturalmente a briga seria essa. Mas não consigo confiar na Ferrari muito em algumas corridas aí que estão por vir, no sentido deles realmente fazerem cagada em questão de estratégia. Só que, em ordem, assim, eu acho que é realmente isso. Aston Martin e Mercedes muito próximas, assim, numa briga muito mais intensa, e a Ferrari participando disso. O conjunto de atualizações funcionou, acho que as equipes estão conseguindo duelar entre elas,
E acho que também é isso que vai acabar movendo e movimentando o restante do grid, assim, né? No sentido que, tipo, é a briga que tá rolando, apesar de nos pontos ser muito difícil de sentir, porque a Ferrari já perdeu muito no começo desse ano. Exatamente. E, Débora, eu vou um pouco mais além, que eu incluiria, e peço até licença aqui pro @respeiteareta, de que eu acrescentaria que vai ter o equilíbrio entre esses 4 pilotos citados, Alonso, Hamilton, Leclerc e Sainz. Acrescentaria o Russell e vou um pouco mais além. Esses 5 pilotos vão fazer com que Sérgio Pérez não seja nem o terceiro do campeonato. Ele não vai conseguir nem ser o terceiro. Provavelmente o terceiro vai ficar entre Hamilton e Russell, com mais chance de ser Hamilton, mas vai ser, no final do campeonato, Verstappen, Alonso e Hamilton. Eu fui pra esse lado das equipes, mas é o que o Rubens tá citando, né? Porque o Pérez é muito difícil ver ele numa briga linear com o pessoal. Já são 3 corridas que ele tá bem ruim. Foi uma das coisas que o próprio Christian Horner destacou na fala dele da classificação. Que ele diz, assim, em Mônaco, tipo, o que aconteceu com o Pérez não era fácil de recuperar porque é Mônaco, é uma pista de difícil ultrapassagem. Aqui, na questão do Canadá, ele, tipo, meio que tinha obrigação de se recuperar na corrida, porque eles estavam numa pista que possibilita ultrapassagem. Só que o Pérez, ele é um piloto muito falho, e apesar dessa lista a gente ter o Leclerc, eu ainda acho ele um piloto muito falho para algumas coisas que vão acontecer ao longo do ano. Não sei se ele vai estar tão intrínseco nessa disputa, mas acho que vai ter um duelo, assim, tipo, Carlos Sainz, Russell, Fernando Alonso e o Hamilton. É que eu vou pôr numa hipótese, numa corrida de recuperação que venha lá de trás, Alonso, Hamilton e Pérez chegaria no final com chance de pódio. Alonso, Hamilton, Pérez teria dificuldade de passar McLarens, Alpines, eu tenho que parar com isso, e as Ferraris. Eu acho que assim, o Pérez, a gente vai se tocar o que é o Pérez na Fórmula 1 um dia que tomar uma surra dos 3, os 2 da Ferrari, mais o Russell para ultrapassar, porque assim, você apanhar de ultrapassar do Hamilton e do Alonso, cara, são 2 monstros sagrados da Fórmula 1 que estão no meu top 10 de maiores pilotos de todos os tempos da Fórmula 1. Agora, você tem dificuldade com o carro que você tem para ultrapassar as 2 Ferraris, Russell, cara, gente, e a situação da Ferrari é aquela coisa de você tá chutando bicho morto, né? Porque, tipo, a Ferrari... Por mais que a atualização esteja funcionando, a Ferrari é um ponto que você não consegue entender o que tá acontecendo. Vamos lá. Se a Ferrari não tivesse feito a cagada da classificação do Leclerc e o Sainz não tivesse feito a cagada dele no final de semana... Eu acho que eles ainda não teriam chance de pódio. Eu acho que os dois tinham chance de pódio. Pelo ritmo da Mercedes de corrida. O ritmo da Ferrari de corrida foi bom. Mas foi bom dentro da janela deles e dentro de todos os erros que todo mundo teve. Porque numa disputa direta, teria sido a mesma coisa que foi na Espanha. Teriam apanhado da Mercedes de novo. Então podemos dizer que naquela jogada de pit stop, a Ferrari só foi recolocada no lugar dela de direito. Nossa, foi recolocada no lugar que deu. Porque o resto fez com que eles estivessem ali também. É uma boa análise. Eu acho que essa disputa que ela menciona... É interessante a gente observar o desempenho desses pilotos durante a corrida. Mas Charles Leclerc, principalmente, não sei pra onde vai. As próximas 3 corridas vai mostrar muito do que o Leclerc... Tipo, o que vai acontecer com o Leclerc no restante do ano. E até do próprio Carlos. Porque a Ferrari, ela tá muito bagunçada. Mas assim, eu vou ser sincero. Enquanto que a Ferrari ainda segue nessa reestruturação, e se a gente for ver até as últimas reestruturações que a Ferrari teve, levou tempo, e essa é uma das primeiras que eu tô botando fé que pode ser uma reestruturação à la Jean Todt, que e uma foi coisa, né? de anos, só para finalizar, eu acho que o Leclerc e o Carlos Sainz ainda casam com a situação, que o Carlos Sainz ainda é o cara estrategista, que é o cara que sabe ali fazer aquele jogo com a equipe, e o Leclerc, por mais que seja, é o cara rápido que a Ferrari precisa. E durante a corrida eles estavam trocando ideia com o Carlos em questão de estratégia, né?
E teve também aquela coisa, tipo, Carlos, não ataque o Leclerc, porque a gente precisa preservar equipamento. Então a gente vai terminar desse jeito. Até eu vi o pessoal criticando o rádio do Sainz pedindo, não é que pedindo, falando que tava mais rápido, mas era muito mais assim. Não, é aquela coisa, olha gente, eu tô mais rápido, devo atacar? Era mais ou menos assim. Vocês querem arriscar pra ver o que dá pra poder fazer? Porque a leitura deles já era mais ou menos essa que você fez. Gente, eu tô mais rápido, o que vocês acham? Ah não, fica aí que a gente tem mais o que ganhar. Beleza. O rádio dele nem foi aquela coisa do choramingueira de ai, gente, eu tô. Porque foi uma vez só. E o Carlos Sainz, quando ele quer ser chato no rádio pra ultrapassar, ele fica resmungando. Ele com o Norris, às vezes, eles eram insuportáveis, os dois. Nossa, os dois. Mas a Ferrari é o que a gente pontuou muito, né? É difícil de fazer uma leitura precisa deles. Tipo, a capacidade os pilotos teriam pra poder estar nessa disputa com o Hamilton e com o Alonso. Disso eu não duvido, da capacidade deles, e nem da capacidade deles de superar o Pérez, que o Pérez também tá, tipo, depois de Mônaco, coitado. Mas o que eu me questiono da questão da Ferrari é do seu equipamento. Seu equipamento vai ter durabilidade e vai proporcionar com que eles façam corridas em que eles não lidem com punições. E também da capacidade de estratégia, porque esse fim de semana, tipo, meio que deu certo, mas não é essa leitura que a gente tem em todas as corridas. Ficamos filosofando muito sobre essa pergunta. Gostei. Gostei. Não sei se cheguei numa conclusão, mas... Não, a conclusão que eu cheguei é que foi realmente esses 5 pilotos aí. Eu peço até licença, mais uma vez, de incluir o Russell. Mas eu acho que sim, esses vão ser aqueles pilotos que vão residir nessas posições depois do Verstappen. E é os caras que vão ficar com muita fome pra, no dia que o Verstappen bater, quem desses vai ser o vitorioso, né? Que vai ser a hora de consagrar. Então é aquela coisa, que esses 5 pilotos vão ficar ali naquela ânsia, que sabe, aquelas cenas clássicas que tem dos coiotes, assim, dos lobos com a boca até babando pela presa, é exatamente essa. Na hora que o Verstappen rodar, eles vão abocanhar e vão conseguir. E o Russell é um piloto que ele acerta mais do que ele erra também. Tipo, quando comparado com a Ferrari, ele acerta muito mais do que erra. Eu acho que esse é um final de semana meio fora da curva dele, assim, de ter cometido um erro e abandonado a corrida. Porque geralmente ele é o cara que, tipo, ele e o Hamilton estão trabalhando para poder conquistar o máximo de pontos. Exato. Bom, e para finalizar aqui, para fechar o podcast, lógico que a gente não pode deixar de falar, né, do Max Verstappen, que conquistou aí sua 41ª vitória, empatando com o Ayrton Senna. Aí eu vi muita gente reclamar no Twitter, falar, pô, mas vocês vão ficar falando toda hora isso que ele empatou. Gente, é um marco. É aquela coisa, você é um piloto foda. Você só sabe que você é foda quando você chega nos números do Senna, que daí você, cara, eu sou foda. Então assim, foi assim com Schumacher, foi assim com o próprio Vettel, foi assim com o Lewis Hamilton, foi agora com o Verstappen, sempre vai ser, cara, sempre que chegar nos números do Schumacher e do Senna, vai ser aquela coisa de você, cara, você chegou nos dois maiores, e assim, eu ouso dizer que o Verstappen vai chegar nos números do Hamilton, vai, 25 anos já tá batendo o Senna, quanto tempo demorou para o Lewis Hamilton ultrapassar o Schumacher, ultrapassar o Senna? Vai ser a mesma coisa, Verstappen, você bateu o Hamilton. Cara, como é que é? E vai ser os futuros pilotos que foram batendo esses números, né, Débora? E foi uma corridaça, Verstappen realmente soube trabalhar, soube conduzir o carro, errou. Foi impressionante, a gente viu o Verstappen errar, gente. Foi muito engraçado ele falando, né? Eu quase perdi tudo agora, porque eu quase bati. E aí, que entra no que a gente tava conversando, né? Vai ser aqueles pilotos ali atrás, quem que vai buscar a vitória. E vamos fazer uma brincadeira do IC, né? Se o Verstappen bate, hipoteticamente, dependendo onde que ele pudesse bater, ali é onde que foi que o Russell bateu também, dá uma bandeira vermelha. Imagina a relargada. Não, nem precisa de bandeira vermelha, só o ato de ter um safety car e aproximar todo mundo de novo. E se o Alonso tava com problema no carro, era deixa pro Hamilton tentar uma vitória. Tipo, por mais que Mercedes não estivesse ciente do problema do Alonso, ele termina a corrida precisando poupar equipamento também. Eu coloquei a questão da bandeira vermelha, porque daí você teria uma relargada com as duas Ferraris ali. Não, sim, também teria isso. Sabe, você tem dois carros que não são tão rápidos,
com 2 carros que são rápidos. Mas vai tinha lembrar... o Pérez também. Não, eu nem lembro. Não, mas tinha o Pérez nesse momento, acho que talvez ele poderia fazer alguma coisa. Porque aí tá todo mundo... Bater, né? Não, tá todo mundo com pneu novo, né? De bandeira vermelha. Lá, é que eu não vejo o Pérez tentando algo. Talvez ele ia pra cima das Ferraris, tipo, uma bandeira vermelha. Por isso que eu acho que a bandeira amarela, um safety car, era mais plausível de alguma coisa. Então, mas então, isso é que é legal. E obrigado, viu, a participação de vocês. Inclui bastante com a nossa pauta. E para incluir agora na pauta, tem a pergunta do nosso querido Valese. Valese, muito obrigado, sempre apoiando, ajudando a gente aqui bastante. Um querido, um torcedor sofrido da Ferrari. Exato. Teve alegria semana que vem também. Semana que vem? Semana que vem. Semana que vem. Queríamos ter alegria. Vai que ele ganha na Mega de São João. Vai. Aí ele leva a gente pra Monza, né? Assistir às 6 horas de Monza lá. Outra vitória da Ferrari. Outra vitória da Ferrari. Agora estou confiante. Bom, ele pergunta, outra prova bem sucedida de Max Verstappen iguala o número de vitórias de Senna. Max empatou com Senna. E passará. Deve chegar no Prost, com certeza, ainda esse ano, se vacilar. Acho que sim, né? Prost acho que tem 54 vitórias, 55, não me recordo agora. Enfim, ele fica na F1 para subir ainda mais ou vai buscar recordes em outras categorias? Eu acho que é por mais que o Verstappen vive falando que eu não me importo com números, eu não me importo com quantos títulos eu vou ter. Depois que ele conquistou o primeiro título, ele falou, talvez eu pare, não sei o quê. Ele não vai parar porcaria nenhuma, né? Enquanto ele tiver um carro bom, ele não vai parar. Talvez não prolongue a carreira da forma como o Alonso e o Hamilton fazem. Mas eu acho que ele vai muito longe. E por ele ser muito novo, eu não duvido que ele chegue no número de vitórias do Hamilton em algum momento. Se a Red Bull continuar nessa dominância. E a Red Bull, ela não precisa de dominância, né? O Verstappen já tinha bons números de vitórias antes disso. Então, ele não precisa de pole, né? O número... Ele tem vitória. O ruim é, o Leclerc, que tem trocentas pole e, 3 vitórias. Não, Valézia, eu só vou pedir uma coisa pra você, meu amigo. Eu amo a sua voz. Na próxima eu vou pedir pra você mandar em áudio. Gostamos de áudio. Vai ser um tesão ter sua linda voz aveludada, azeitada aqui no podcast. Mas eu acho que ele vai longe. Não, ele não vai parar. Eu vou ser sincero. Ele vai na Fórmula 1 até os 35, mais uns 10 anos. Se ele chegar ali e realmente já estiver naquela fase de declínio na Fórmula 1, eu vou colocar aqui uma coisa, eu quero que vocês me cobrem daqui 10, 12 anos. Eu acho que o Verstappen vai ser o próximo piloto a ter tríplice coroa. Que aquele lance dele querer assistir a Indy 500, que ele queria ali em Mônaco, que a coletiva de imprensa, até o Rodrigo França falou sobre isso nas redes sociais, que queria que a coletiva de imprensa fosse rápida, porque ele e o Alonso queriam assistir a Indy 500. E ele foi vedado, porque assim, vetado. Foi vetado pelo Helmut Marko, ele queria fazer aquela prova com o Vettel, correr de Red Bull em Nürburgring, que vai ter o evento de Nürburgring, que o Vettel vai correr, e aí escalaram o Daniel Ricciardo, mas quem ia correr era o Verstappen. Mas só que o Helmut falou, não, você bate, você acabou a tua temporada. Não, o Verstappen é o cara que se tiver uma chance, um convite pequeno, e ainda mais que 24 horas de Le Mans está fora do calendário da Fórmula 1 e deve ficar assim, porque até mesmo agora... exigência, né? Não, cara, seria muito legal, e eu quero muito mesmo que tenha a chance de ver um Verstappen numa outra categoria, porque é um piloto que vai ser interessante, a gente vê até ele lidando no mesmo carro com outros pilotos, como seria essa situação dele. Eu acho que ele vai longe na Fórmula 1 ainda, principalmente nessa situação de conquistar mais vitórias. Porque talvez ele pode não ser o cara, que fica contando cada vitória, mas faz muita diferença no final do dia, no final do ano, para poder negociar um contrato. Então acho que ele vai muito longe. A Red Bull é um time que tem muito potencial de ganhar mais títulos. A Red Bull, quando ela acerta um carro, ela tem essa coisa de ganhar mais, ter mais vitórias, o Vettel foi desse jeito. E também é um carro, né, uma equipe que também nem sempre precisa estar no topo, como o Rubens disse, para poder ter uma vitória, ter uma briga ali. E é um time que incomoda bastante. Então acho que o Verstappen fica na Fórmula 1 mais tempo, conquista mais vitórias, mais títulos, se for dentro do possível do desempenho. Acho que eu não tinha essa visão que o Rubens tem dele ir para outras categorias, mas depois que ele comentou isso,
fiquei realmente pensando de talvez uma hora ele tá numa WEC, fazendo uma prova como as 24 horas de Le Mans, ou até mesmo buscando a tríplice coroa, por mais que fale que não se importa com números, se importa sim. É novo, quer deixar o nome na história. E aí, né? Tipo, a Red Bull tá formando uma parceria com a Ford. Tá todo aquele alvoroço das questões que estão mudando na WEC. Agora se alimentou ainda mais meu desejo. A Aston Martin tem Ford um tá carro. voltando pra Le Mans com o Mustang. A Aston Martin tem um carro com o Adrian Newey, né? Feito também. Que poderia estar... Que é um hipercar, né? que poderia estar. E a categoria dos hipercarros é a que tá mais desenvolvendo, que eles mais estão Agora querendo... com o fim da LMP2 é hipercar. Que eles estão mais querendo o desenvolvimento. Quem sabe o Verstappen uma hora não surge aí. Porque não só ele, né? O Leclerc também, depois que viu o que a Ferrari consegue fazer, né? Ele quer andar, ficou, mas a WEC, as 24 horas de Le Mans não é junto com a Fórmula 1, quero ir, quero correr, quero não sei o quê. Então, quem sabe nesses dois aí não tem uma oportunidade. E gostaria também, tipo, já comentando sobre isso, gente, já que Mônaco não faz nada de especial no fim de semana de Mônaco, que a corrida não vale mais ponto, que não tem, tipo, só o prestígio de correr em Mônaco, desvencilha também da Indy e deixa os pilotos, sei lá, ir correr, participar de uma prova, fazer alguma coisa no calendário que permita com que eles participem. Já que a Fórmula 1 adora ficar socando corrida, se for possível, esse parte aí do ano, eles enfiam 15 corridas pra poder não deixar ninguém pra lugar nenhum. Bom, mas Montreal provou que realmente... mais uma vez, Valese, muito obrigado pela pergunta. Mas Montreal provou que realmente corrida nos Estados Unidos, nas Arábias, é chato demais. Porcaria. Olha aqui uma pista clássica, uma pista bem feita, bonita, formosa. E feita pela natureza também, né? Tipo, a natureza do homem que jogou terra ali e fez, ali, né? Mas a natureza. Artificial. Não, mas a natureza tá ali. Tem um parquinho. Tem as marmotas. Tem um passarinho que parece que o Verstappen atinge um passarinho, né? Inimigo da natureza. Você viu que alguém abriu uma petição pro Verstappen ser preso? Will Mesquita, comente sobre qual passarinho foi que ele pegou. A única coisa que eu acho um crime, eu acho um crime ambiental, acho uma palhaçada. Eu não acho. Não. Eu sei que você vai falar, mas eu não acho. Eu já vou falar fico tristíssima, porque as marmotinhas vão lá ter a casinha delas, ter o lugarzinho delas. Agora, verão é quando os fiotinhos nascem, né? Que eles estão cuidando dos fiotinhos. Os fiotinhos. Aí eles pegam as marmotas, caçam marmota por marmota, pra jogar elas na outra ilha pra poder ter a corrida. Aí fica uma outra marmota lá, rindo da cara dos outros que não pegou elas. Eu fico triste de separar as famílias das marmotas. Mas aí eu vou ser sincero, eu até acho legal. Segurança. Porque é o seguinte, lembra que aqui quando tem o GP de Fórmula 1, existem os patos selvagens mergulhões que ficam nos 2 lagos de Interlagos. Eles pegam prendem, não prendem, ficam fiscais da natureza, fiscais ali, fiscalizando, não deixando elas saírem da onde que elas estão. Stock Car não fez isso, lembra que uma etapa da Stock Light matou uma patinha com todos os filhotes. E assim, uma cena horrível. Então, nesse ponto, eu acho legal, tadinha da marmota, né? Não, mas eu fico, tipo, imagina a marmota, porra, cara, de novo? O verão chegou, eu só queria ficar quieta aqui, aí vem um humano e tira a marmota. Já fizeram a ilha ser artificial, porque aquela ilha, né, artificial. Aí as marmotas falaram, vamos morar lá. E aí fazem uma marmotagem com elas de tirar as bichinhas. Eu acho uma lástima. O homem tem que ser estudado, viu? É um circuito bom, mas o homem não presta. Só com 2 comentários. O primeiro é, Sérgio Pérez tá com menos de 9 pontos. Tá com só 9 pontos de vantagem sobre o Fernando Alonso. Boa sorte, hein, Pérez? Pérez, Deus te cuida. Até Lewis Hamilton tem chance de passar, porque são só 24 pontos. As férias de verão pra alguém aí, a cabeça vai ficar quente. Exato. Carlos Sainz não chega, que são 68 pontos, né? Praticamente o dobro. Precisa de reza. Aí é reza brava. Muito. Mas, agora a nota da prova, né? Que nota que você dá? Eu dou um 9. Não dou 10,
Porque gostaria que algumas outras coisas, tipo, tivessem sido melhores. Eu vou dar 9,5. Mas 9 pra mim tá bom. 9,5, porque eu acho que assim... Vou tirar um ponto pela marmota. Não, eu acho que... cara, o meu problema, assim, com a corrida em si, foi a questão da... Cara, eu tive a sensação que faltou alguma coisa, sabe? Que a coisa terminou a corrida... faltou alguma coisa, faltou... Não sei se foi uma... A entrada realmente do safety car um pouco mais demorada, uma bandeira amarela. Um outro safety car. Talvez. Só para poder... Na fase final ali da corrida, realmente, para ter agrupado mais. E nesse ponto eu sinto falta de um grid com 26 carros, 24 carros. Eu acho que teria sido legal. Mesmo com aquela era GP2 que você tinha a Espanha, a Caterham, Marúcia, eu acho que isso teria dado uma diferença, sabe? Pô, o Verstappen ter que... Por exemplo, eu não vi o Verstappen ultrapassar retardatário nessa corrida. Eu não lembro de ter visto bandeira azul, sabe? Não, bandeira azul teve. Não, é modo de falar. Eu vi que teve uma hora ali, teve pro Tsunoda, que apareceu 21 naquela telinha, naquelas televisãozinha azul, mas... 21 não, ele é 22. Quem que é o 21? Não, deve ter sido... Oi? 21 é o Debris. Então, foi o Debris. Então, enfim, eu acho que realmente faltou isso, sabe? Que realmente ficar um pouco mais agrupado. Mas foi uma excelente corrida. Eu acho que foi uma corrida muito boa. Talvez pelas duas paradas mascarem um pouco as disputas em si, porque ele está trocando mais vezes. Então o pessoal é devolvido em tráfego, essas coisas. Mas foi uma corrida agitada. Talvez o resultado da prova em si não demonstre o quanto a corrida foi agitada. Mas eu acho que é uma corrida que vale um 9 pela prova que o Albon fez. O Albon foi um grande destaque na corrida. Ele salvou esse 7º lugar assim, de uma forma brilhante. Ele teve um duelo muito bom com o Ocon, que a gente também não mencionou, né, no podcast, mas teve um duelo ali muito acirrado com o Ocon. Ele foi até o final defendendo a posição. Tinha o Norris ali também naquela briga. O Norris foi punido, então terminou fora da zona de pontuação. A Alpine pontuou de novo, mas acho que essa briga também foi arrastada até o final. O Stroll surgindo ali na última volta para poder ultrapassar o coitado do Bottas, tá? Tentando defender o 9º lugar a todo custo. Também foi engraçadíssimo isso. Acho que é uma corrida que merece um 9 pelas coisas que foram acontecendo, pelas disputas que teve, pelas falhas também, tipo, da Haas, que não conseguiu pontuar, da própria McLaren. É uma corrida que trouxe muita coisa para você pensar, assim, nos próximos dias de coisas que poderiam ter acontecido ou não nessa corrida, e da ideia que isso dá para as últimas provas que tem antes das férias. Eu também acho que quando terminou foi aquela coisa de tipo, poderia ter algo a mais, porque algumas coisas que aconteceram parecem até um pouco artificiais por essas disputas, né, que teve. Mas acho que foi uma corrida muito boa. E foi legal ver o Alonso voltar pro pódio de novo, porque essa disputa que é a que a gente tá analisando, olhando pro restante do ano, então é importante que eles, de alguma forma, consigam manter ela viva, né? Exato, pessoal. Bom, agradecer a todos que ouviram até aqui. Muito obrigado. Compartilhem, ouviu o BBcast, compartilhem nas redes sociais e fiquem atentos na próxima corrida. Terminando a corrida, já vou me prontificar, prometo, a publicar a caixinha de perguntas. Também jogo ela no Twitter, no grupo de apoiadores do Boletim do Paddock. Então, responda lá, acompanhe nossas postagens. Eu sou o BGP Neto, agradeço a todos, um forte abraço e até a próxima. Até a próxima. E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoies. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silney Messi, Rafael Arílio, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafael Catelã,
Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Ranieri, Leandro Nogueira, Bianca Mês, André Brolo, Bruno Lima, Ivan Grego, Maicon Tavares, Thalita Santos, Diego Machado, Gabriel Sawaf, João Guilherme, João Rai e Gustavo Frigoto. Muito obrigado a todos aqueles que apoiam o Boletim do Paddock e auxiliam no nosso desenvolvimento e crescimento. E se você quer apoiar também o Boletim do Paddock, entre em contato com a gente através dos nossos perfis oficiais ou acesse o link apoia-se.com/Boletim do Paddock e lá você terá as opções de apoio ao Boletim do Paddock. Um forte abraço e obrigado. Isso é tudo, pessoal.